comentar com vocês neste vídeo sobre a conversa telefônica, o resultado da conversa telefônica entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o presidente da Federação da Rússia, o Putin, Vladimir Putin, né? É um cessar-fogo de 30 dias. Lembra dele? Aquele cessar-fogo que o Trump, em teoria, teria acertado com o Zelensky, né? Aquele acordo lá que depois eles teriam que oferecer para a Rússia, né? E a partir de então não andou, né? Por quê? Porque a Rússia perceberam naquela ocasião que aquele cessar-fogo era uma grande armadilha, né? O Putin entendeu que se tratava de uma armadilha, não aceitou o cessar-fogo e precisou que o Trump entrasse em contato com o Putin através de uma ligação telefônica para que eles conseguissem chegar a alguma coisa, né? Então, um cessar-fogo de 30 dias, de certa forma, sai materializado dessa conversa telefônica entre essas duas lideranças, e este acordo de cessar-fogo de 30 dias ocorre dentro dos termos de quem está vencendo a guerra, dentro dos termos da Federação da Rússia. Fica comigo aí. Fica comigo aí que temos muito a conversar sobre isso, né? Tivemos também ataques absurdos, né, que aconteceram da Rússia em vários locais, mas em inúmeros locais da Ucrânia, na madrugada e também no dia de hoje, mas muitos ataques. E um ataque terrível contra uma refinaria de petróleo importantíssimo para a Ucrânia, lá em Kharkov, né? É uma das mais importantes refinarias de petróleo da Ucrânia, que fica em Kharkov, foi simplesmente destroçada, destruída com um ataque russo na noite de ontem, tá? Além disso, gente, a Ucrânia tentou, de novo, né? A Ucrânia fez uma tentativa de invadir o território da Rússia. Como não tem mais êxito algum lá em Kursk, a Ucrânia resolveu fazer um ataque através de Belgorod, né? Mas não funcionou, tá? Este ataque foi repelido pelas forças de fronteira da Federação da Rússia, que estão muito mais atentas neste momento às possibilidades da Ucrânia fazer tentativas de invasão do seu território, como estavam naquela ocasião em que a Ucrânia entrou, né, lá no território de Kursk, né? Então houve ali, portanto, ali um massacre, né? Aquelas tropas da Ucrânia que estavam tentando entrar ali na Federação da Rússia. Fala-se de um grupo ali de blindados e de tanques. Os tanques seriam inclusive passados por uma linha defensiva ali de dentes de dragão. Estavam todos felizes, né? Aí a Rússia começou, né, a atacar os atacantes ucranianos, né? A ofensiva ucraniana ali na região de Belgorod, né? E aí o que acontece? Depois que 2 tanques foram imediatamente destruídos e alguns blindados também virando pó, após os blindados virarem pó, né? E claramente aqueles que dentro deles estavam também viraram pó, né? Depois disso, o que aconteceu? Aconteceu que todos aqueles blindados que ainda estavam de pé, né? Estavam rodando, né? Todos eles simplesmente abortaram a missão e foram-se embora, recuaram para o território da Ucrânia. Mais um vexame, né? Mais um vexame aí do Zelensky. A Rússia continua, né, ampliando a sua cabeça de ponte na direção de Kupiansk. Eu já comentei para vocês em outros vídeos que a situação para a Ucrânia em Kupiansk está muito difícil. A cada dia piora muito mais, né? A Rússia também está conseguindo ampliar o seu domínio sobre áreas em Sumy. A Rússia também está prestes a conseguir ter o total domínio de toda aquela área no entorno de Orehovo, lá na direção de Zaporizhia, gente. Ou seja, as coisas só pioram para a Ucrânia, tá? Mas não é que piora pouco, não. Piora muito mesmo, né? Agora vamos falar sobre esse acordo aí primeiro, esse acordo de paz entre o Trump, né? Acordo de cessar-fogo, né? O acordo de paz definitivo vai demorar muito, né? Muito mesmo, né? O Trump está rebolando de um lado para outro, né? Manda o bumbum para lá, manda o bumbum para cá, rebola, 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 para tentar fazer aí com que o mundo entenda que ele é o pacificador, né? É pacificador, né? A população de Gaza sabe como ele é pacificador, né? Mas enfim, a população Houthi sabe como ele é pacificador, né? Mas enfim, gente, em virtude do conjunto de informações, terei de trazer um outro vídeo para vocês ainda no dia de hoje e vou falar sobre os Houthis, porque olha, a surra continua, né? Enfim, o massacre contra os civis continua, né? Isso é típico de quem? Do Ocidente, das nações do Ocidente, né? Então, isso continua. Dentro da lógica, né, dos ataques do Ocidente, né, o massacre a civis, né, é algo absolutamente normal, né? Isso segue a acontecer lá no Iêmen, tá? E dentro da lógica, os Houthis continuam a dar uma surra nos Estados Unidos. Neste caso, nos Estados Unidos e também no Reino Unido. Mas esse assunto para um outro vídeo, porque tem muita coisa sobre o Oriente Médio, inclusive coisas tristes, né,
que eu preciso trazer para vocês, e isso vai acontecer no outro vídeo. São coisas tristes, né, que ao mesmo tempo, né, eu vou apontar juntamente com, né, informações importantes e agradáveis, né, para, enfim, contrabalancear minimamente aí, né, as coisas não tão agradáveis que estão a acontecer lá no Oriente Médio. Agora, houve esse acordo, portanto, aí, esse telefonema do Putin com o Trump, né? Durante as conversas telefônicas, os líderes trocaram opiniões, né, detalhadamente sobre a situação da Ucrânia, né? Não se sabe ainda qual era o conteúdo dessa conversa em relação a, né, a Ucrânia. Oh, você está detonando, né, Putin? Oh, é verdade, obrigado pela força aí, Donald e tal. Enfim, não sabemos o que eles conversaram, né? Mas o fato, gente, é que há uma tentativa, né, de chegarem a um acordo de paz, né? O Trump quer esse acordo de paz de qualquer jeito, ele precisa acabar com essa guerra na Ucrânia, né? Ele já percebeu que não vai dar para fazê-lo imediatamente, porque há muitos interesses do Ocidente ainda por trás da guerra na Ucrânia, né? Há muita gente querendo patrocinar essa guerra, inclusive nos Estados Unidos. Não está fácil realmente para o Trump e para o seu novo governo acabar com essa guerra como ele pensava, né? Dentre outras coisas, porque tem aí um certo paradoxo nessa história, né? Do que eu estou falando? Eu estou falando, por exemplo, de que se fossem as forças do governo democrata, era muito provável que um golpe sobre o Zelensky já teria acontecido, né? Que o assassinato do Zelensky já teria acontecido também, né? O que acontece veja, gente, não é que o Trump, o seu governo, seja diferente nesse sentido, mas ele quer, na verdade, né, caminhar, né, por uma outra via, né? Ele quer demonstrar um lado pacificador, né? Ele quer demonstrar, por exemplo, ele quer evitar, né, essas hostilidades bélicas neste momento, tá? E evidentemente que uma guerra colorida hoje lá na Ucrânia vai demorar muito para derrubar o presidente, né? E uma simples eliminação do Zelensky, né, iria muito contra aquilo que ele está pregando neste momento, que é a paz, no fim das guerras, no fim dos assassinatos políticos e assim por diante, né? Enfim, né? Israel pode fazer? Pode. Aí tá tudo bem. Assassinato político e tal, não tem nenhum problema não, tá? Enfim. Então, o que acontece neste caso aí é que ele precisa de algumas vitórias, ainda que sejam vitórias de pirro, né? E ele precisa dessas vitórias para construir a narrativa que mostre, né, narrativas que mostrem o quanto ele está sendo bem sucedido neste momento no seu governo quanto ao fim dos conflitos, né? Então, veja, ele sai de uma conversa com Zelensky acreditando que poderia haver uma aceitação por parte da Rússia dos absurdos que eles combinaram. A Rússia simplesmente ignorou completamente. E aí ele percebeu que a posição de força da Rússia era muito complicada de ser encarada naquele momento, né? Deu um tempo, né? Não falou imediatamente com Putin, resolveu deixar passar alguns dias, né? Analisou as coisas, pensou, né? Foi ali também aconselhado por muita gente do seu governo, e ele chegou à conclusão de que tinha de ter um telefonema com Putin para entender ali o que o Putin gostaria, né? O que o Putin quer. Fala-se, neste caso, lá em Odessa, né? E lá em Kiev, e lá em Kharkov, estão a dizer, neste momento, que o Putin quer Odessa, né? Que o Putin quer Odessa. Mas isso é falado, sobretudo, lá em Kiev, que a Rússia quer Odessa de volta e que o Trump estaria disposto a fazer essa concessão. Estranho isso, né? Como é que gente na Ucrânia conversa desse jeito, fala esse tipo de coisa, né? Que a Rússia quer Odessa e que o Trump vai ceder. Como? Peraí, a Ucrânia já é território dos Estados Unidos, é isso? É isso? Como? Que história é essa de que os Estados Unidos têm que decidir qual é o território, né, que vai passar para a Rússia? Se estamos a falar, neste caso aí, dos territórios, né, em disputa, né, os Estados Unidos podem perfeitamente falar, olha, Zelensky, você tem que aceitar essas condições aqui, porque os russos já dominam quase totalmente ali Kherson de Zaporizhia e também Donetsk, né? Então não há o que fazer. Agora, Odessa não é um território em disputa, né? Não é. Então os Estados Unidos vai falar, olha, Zelensky, você tem que entregar Odessa também. Não tem cabimento um negócio desse, né? É claro que eles mandam hoje na Ucrânia, é claro que eles colocaram muito dinheiro hoje na Ucrânia, é claro que eles podem utilizar-se de serviços de informação para pressionar o Zelensky, chantagear o Zelensky de alguma maneira, mas isso já seria demais neste momento, tá? A Rússia destacou, né, há uma série de pontos, né? Dentre eles, não aceita de jeito nenhum um cessar-fogo por 30 dias, né? Assim, dentro daquilo que propunha o Zelensky, né? Ou seja, um cessar-fogo em que as Forças Armadas dos Estados Unidos
vão continuar a enviar inteligência para a Ucrânia. Além disso, a Rússia não deseja, né, que a mobilização forçada aconteça durante esses 30 dias, ou seja, o exército ucraniano não aumentaria de tamanho durante esses 30 dias. Não haveria mobilização forçada durante este período, tá? Todo tipo de envio de armas seria cessado completamente para a Ucrânia. E o Putin foi até generoso neste caso, que ele falou, eu aceito pelo menos que, ao menos, as armas dos Estados Unidos não sejam entregues para a Ucrânia durante esses 30 dias, tá? Qual era o problema desse cessar-fogo de 30 dias? O problema é que a Rússia está avançando em todas as frentes, né, tem um domínio de fogo de várias dos frontes em disputa, né? A Rússia está ampliando seu território em todos os lugares, em todas as direções. A Rússia pode chegar a Dnipropetrovsk, a Rússia pode fazer uma ofensiva brutal para recuperar Zaporizhia das forças armadas ucranianas. A mesma coisa com Kherson. Então, por que cargas d'água, né? A Rússia pararia, né, todo esse movimento aí vitorioso durante 30 dias para permitir com que a Ucrânia se armasse, né? E não tem o menor sentido. Então, Putin, evidentemente, que não aceitaria algo dessa natureza. Então, o que ficou acordado entre o Trump e o Putin nesse telefonema? Na prática, ficou acordado que vão continuar a conversar, ficou acordado que os Estados Unidos realmente não enviarão essas armas aí, né, para a Ucrânia, a inteligência também, isso tudo vai ser suspenso, né, apenas por um tempo, evidentemente, mas serão, né, a palavra diz, né, serão suspensos. Né, essas ações são suspensas, né, de enviar armas, munições e inteligência para a Ucrânia durante esses 30 dias. Né? Não se sabe ainda, né, se de fato essa questão da mobilização, isso de fato vai acontecer. Agora, o que ficou de, assim, gente, o que ficou de real, de material, o que vai ser suspenso a partir de agora? O que, na verdade, né, ao ser suspenso a partir de agora, configura minimamente um cessar-fogo. O cessar-fogo, ele se configura em cima de uma questão, né? E neste momento, apenas de uma questão que de fato a gente vai conseguir enxergar no front, tá? As forças armadas da Rússia vão continuar com suas ofensivas. As forças armadas da Rússia vão continuar, né, atacando as posições ucranianas na linha de frente. As forças armadas da Rússia vão continuar a atacar a retaguarda ucraniana. As forças armadas da Rússia irão continuar a destruir os depósitos de munição, né, e munição de artilharia, peças militares da OTAN, enfim, tanques, tudo que você imaginar. Tudo isso vai continuar. Então, em relação a tudo isso, a guerra segue igual. O que muda? O que vai mudar é que o Trump, que o Putin aceitou, né? Aí não se sabe se de fato não foi até uma proposta, tá? Mas o Putin aceitou suspender durante 30 dias os ataques, né? 30 dias, os ataques ao complexo energético ucraniano, tá? Então, as usinas ucranianas de energia não serão atacadas neste período. Fala-se das usinas de energia, né? Tudo leva a crer que é o complexo energético, mas nada é citado, até porque esclarecimentos sobre essa conversa ainda precisam vir à tona, tá? Mas pelo menos, né, as usinas de energia ucraniana não serão atacadas durante 30 dias. Isso não é pouca coisa para a Ucrânia, gente. Porque a continuar do jeito que estava, a Ucrânia corria o risco de ir para a Idade da Pedra, né? Com certeza corria esse risco. E durante esses 30 dias, né, a Rússia não vai atacar, portanto, o complexo energético ucraniano, ao mesmo tempo em que a Ucrânia também não vai utilizar-se de mísseis para atacar, né, o complexo energético russo. Foi isso que ficou acordado. Isso. E apenas isto, né, de certa forma, instaura aí um cessar-fogo de 30 dias e é algo que o Putin, que o Trump vai comemorar, né? Vai aí falar aos quatro ventos, né, de que ele obteve uma vitória no front, tá? Então, foi isso que ficou acordado e o que parece que irá acontecer no futuro é algo até mais interessante do que foi acordado neste momento no presente, tá? Então, assim, além disso, as forças armadas da Rússia fizeram ataques inacreditáveis, tá? Enfim, a aviação inimiga, tá? A logística inimiga, no caso, inimiga ucraniana, né? E as instalações militares, né? Depósitos, tudo que você pode imaginar, com gerânios, né? Sobretudo com gerânios, né? Gerânios atacaram, assim, a infraestrutura militar e logística ucraniana em vários lugares da Ucrânia, tá? Ataques aconteceu também a um complexo de refino de petróleos que fica lá em Kharkiv, que foi essa usina importante de Bitoxid, né? Bitoxid LLC em Marifa, tá? Essa usina de
refino de petróleo em Marifa era uma das mais importantes da Ucrânia, uma das maiores da Europa, tá? Foram várias explosões, né, que se seguiram depois desse ataque aí, né? Equipamentos tecnológicos também viraram pó, né? Equipamentos de transporte, que ajudavam no refino também do petróleo viraram pó. O que se fala é que essa usina teria perdido, pelo menos momentaneamente, teria perdido a sua condição de continuar a refinar. Ela teria sido parcialmente destruída com tamanha gravidade que ela já não teria mais condição de refinar petróleo durante um bom tempo. Fala-se momentaneamente, mas pelos danos vai ser durante um bom tempo. 9 tanques, né, de armazenamento de matérias-primas e produtos, né, acabados também viraram pó completamente, tá? Bem, os drones atacaram também uma instalação de armazenamento de petróleo na vila de Oretskoye, que também fica na região de Kharkov, tá? Era também uma instalação importante. 5 drones gerânios atacaram este local aí, né? Vários tanques também foram destruídos, né? Enfim, 400 metros quadrados de fogo, né, que durante muito tempo, né, a defesa civil da Ucrânia não conseguiu eliminar, tá? Em Dnipropetrovsk também houve um ataque importante, tá, com drones, né, a uma planta, né, uma planta não, a um local onde estariam armazenadas aeronaves ocidentais. Não se sabe ainda quais são essas aeronaves, né, mas o que se sabe é que o hangar também já não existe mais, tá? Muitos ataques aí com drone neste local. Ataques também aconteceram em Cherkasy, tá? Ao campo de aviação de Cherkasy, que fica em Cherkasy, evidentemente, né, que é um oblast ucraniano, tá? Também os ataques lá em Cherkasy aconteceram a um centro logístico e também a uma base auxiliar, né? Também houve ataques importantes em outras regiões, como eu disse, da Ucrânia, como por exemplo em Sirovaltica, que fica na região de Sumy, e outras regiões também foram agraciadas com esses ataques russos. Eu destaco, contudo, gente, o ataque que aconteceu aí a essa refinaria de Marifa, tá? Porque ela, de fato, era muito importante para a Ucrânia, era muito importante, inclusive, para a máquina bélica ucraniana, e essa refinaria, ela não vai funcionar durante aí um bom tempo, tá? Bom, quando eu falo bom tempo, eu estou falando do quê? Eu estou falando, dentre outras coisas, porque quando há uma grande destruição de uma instalação importante para a Ucrânia, em virtude até de ser uma instalação importante, a Ucrânia precisa, evidentemente, fazer lá os reparos. Como é uma instalação importante, por que a Rússia vai permitir que os reparos sejam feitos numa instalação que foi atacada? O objetivo é destruir a instalação, né? Então a Rússia vai fazer o quê? Vai atacar novamente essa instalação enquanto os reparos estão a ser feitos, né? Então, em virtude disso, quando uma instalação ucraniana ela é muito destruída, e quanto mais ela é importante para a Ucrânia, mais, né, a Ucrânia tem dificuldade de fazer os reparos. Por quê? Porque enquanto os reparos são feitos, a Rússia pode atacar novamente, tá? Então é uma situação extremamente complicada para a Ucrânia. Antes, né, evidentemente, antes aí do acordo, né, entrar em vigor de cessar-fogo de 30 dias, né, houve aí essa quantidade de ataque combinado aí que simplesmente complicou muito a vida da Ucrânia. Belgorod, né? A tentativa de invasão de Belgorod aconteceu a partir do território de Sumy. Ocorre que, em Sumy, as forças armadas da Ucrânia estão tomando uma surra total das forças armadas da Rússia, não estão conseguindo enviar mais reservas para Kursk. Em Kursk, a situação é complicada, né? Até mesmo a vila de Guevo. Essa vila é importante, tá? Ela foi conquistada pelas forças armadas da Rússia. Neste momento, a Ucrânia teria apenas sob seu controle 2 pequenos assentamentos em Kursk, tá? 2 pequenos assentamentos. Contudo, as tropas ucranianas que lutam lá em Kursk, elas não querem depor as armas, elas querem morrer, né? Elas não querem se render, né? E querem, evidentemente, a morte. Essa morte vai ser entregue pelas forças armadas da Rússia, né? Para esses, vamos lá, insistentes combatentes ucranianos, digamos assim, né? Então foi um vexame essa tentativa por Belgorod, né? Agora, essa tentativa foi importante para mostrar o qual a Rússia hoje cuida da sua fronteira, como não cuidava no passado, o que permitiu, inclusive, que a Ucrânia fizesse o ataque a Kursk, tá? Então, veja, gente, foi assim uma noite de ontem, manhã de hoje, né? Bastante importante lá na Ucrânia, em virtude dessas vitórias todas que aconteceram no fronte por parte das Forças Armadas da Rússia. Podemos também considerar que esse acordo de cessar-fogo entre o Trump e o Putin mostra claramente o quão o Trump, infelizmente, para ele, né, tem que abaixar a cabeça diante do Putin, tá? E diante da Rússia, porque a Rússia é quem está a vencer a guerra no terreno, e quem vence no terreno é quem determina como as coisas há de ser, inclusive em termos de acordo de paz.
Tá bom, gente? É isso. Muito obrigado pela gentileza de ficarem comigo neste longo vídeo até o final.